Boa tarde, galera. Vocês estão bem? A Bíblia diz assim que é melhor obedecer do que? Alguém sabe? É melhor obedecer do que? Sacrificar. Então eu vou pedir uma coisa para vocês. Todo mundo que está aí atrás, ó, vem para frente. Vamos ver se vocês vão obedecer. Vem para frente. Está muito espalhado, eu quero vocês um pouco mais junto. Vem aqui um pouco mais para frente, muda de lugar. Vem para cá, vem. Todos vocês aí, ó, que já me ouviram. Vem um pouco mais para frente que eu quero ver vocês. É vocês mesmos, pode vir. Pode vir. Enquanto eu vou me arrumando aqui para a gente poder começar. Está muito longe, né, Tuda? Tem que estar mais perto, né? Exatamente, você já foi o primeiro que obedeceu. Deus é bom o tempo todo. Você crê que Deus tem uma palavra para você? Então pode se assentar. Vamos estar fazendo uma oração. Você mesmo aí, do jeito que você está. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. Presta atenção. Não se distraia. Que eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por este momento. Mais um culto do Soul. Sê tua presença conosco. Vai abençoando, Senhor Deus, a cada um que veio. Aquele que veio aqui pela primeira vez, aquele que está nos visitando, que o teu nome, Senhor Deus, venha ser glorificado, que a tua palavra, Pai, venha transformar a mente, o coração, para que a gente seja pessoas que se posicione, seja pessoas, Senhor Deus, transformadas, vivificadas pelo teu Espírito Santo. Senhor Deus, dá revelação, dá entendimento, assim nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia lá em Colossenses. Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e 14. O pessoal vai colocar na tela também. Colossenses 1, 13 e 14. Vamos lá. Deixa eu ver se o pessoal vai colocar ali. Vamos lendo aqui para a gente não perder tempo. Diz assim a palavra de Deus. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Eu vou ler novamente. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Gente, nós somos criados, você é corpo, alma e espírito. E eu quero falar para vocês hoje de algumas coisas que afetam a nossa vida e o nosso relacionamento para com Deus, que são prisões da alma, que muitas vezes entristece a gente, e às vezes a gente se sente desamparado, às vezes a gente acha que está sozinho, às vezes a gente pensa que Deus não está vendo, só que os olhos dele estão abertos, os seus ouvidos estão atentos, e os seus olhos estão contemplando a nossa vida. Ele não mudou, ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele sempre será. Ele é o Deus que cuida da gente. E nisto, como a gente leu agora há pouco, o inimigo das nossas almas, muitas vezes ele quer nos aprisionar. Ele quer que a gente pense algumas vezes, porque a gente passa por algumas situações, que nós estamos sozinhos, que nós estamos, por exemplo, assim, meu Deus, as pessoas não me entendem, que as pessoas não entendem você. Às vezes, o inimigo vai querer colocar, falando que você não é nada, e isso vai enchendo os nossos sentimentos de confusão. Só que nós acabamos de ler aqui,
E é bem claro o texto, que ele vai falar desse jeito assim, ó. Ele nos tirou da potestade das trevas. Ou seja, a partir do momento que nós aceitamos Jesus, que nós reconhecemos, a Bíblia, ela é bem clara que quando a gente lê, ele nos transportou, ou seja, aquela condição que a gente tinha de pecador, a gente se arrependeu agora, reconheceu Jesus Cristo, e Ele muda a nossa vida, transportou a nossa vida para o reino do seu Filho, do seu amor. Ou seja, a ira que existia sobre a nossa vida, que é a ira de Deus, que um dia será derramada, foi mudada essa condição agora para filho. Você sendo filho de Deus, porque você reconheceu Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, ou seja, Ele nos resgatou, ou seja, pagou o preço lá na cruz do Calvário por nós, derramou o seu sangue por nós, pagando a dívida que era sobre nós, ou seja, o pecado, ele já não vai ter mais domínio sobre a minha mente, sobre o meu coração, sobre a minha caminhada, ele não vai ter mais domínio, a não ser se eu permitir, e às vezes na nossa caminhada a gente vai às vezes errar algumas vezes e acertar outras, mas nessa caminhada você não vai estar sozinho, porque o Espírito Santo de Deus, ele vai direcionar você em tudo. Então, a Bíblia, ela vai falar, por exemplo, lá, 1 Coríntios 10, 13. Deixa o pessoal colocar na tela para a gente ler todo mundo junto também. Nessa caminhada nossa, enquanto o pessoal coloca, nessa caminhada nossa, a partir do momento que a gente aceitou Jesus, a gente precisa viver uma vida diferente, crer na palavra, viver uma vida de santificação, viver essa vida diferente. O que é essa vida de santificação? Separado. Separado como assim, Kleber? Vou me isolar do mundo? Não, não é isso. É saber dizer sim, sim, não, não, se posicionar. Viver uma vida com Deus através da oração, viver uma vida com Deus através da leitura da palavra, ser você no seu dia a dia, mas com atitudes diferentes, a qual a liberdade que o mundo oferece é diferente da nossa liberdade que nós entendemos e temos como regra a Bíblia. Então lá em 1 Coríntios 10, 13, ele vai dizer assim, ó, não sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejas tentado além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Ou seja, quando a gente olha para a nossa vida dentro da igreja, parece que a gente está dentro de uma redoma. Quando a gente sai da nossa casa e começa a viver a nossa vida lá fora, a gente vê um outro tipo de liberdade. A gente vê uma liberdade que é sem controle lá fora. E a Bíblia, ela não prende a gente. Ela nos chama para viver uma vida diferente, uma vida de santificação. Uma vida do que é certo, uma vida do que é sim, sim e não, não. A Bíblia vai estabelecendo os padrões para a nossa caminhada, para que a gente não erre. E nessa caminhada cristã, que você, adolescente, vai caminhando, que você a cada dia vai lutando, vai tentando ser diferente do mundo, aonde essa falsa liberdade, que lá fora é uma liberdade que o pessoal fala assim, viva a sua vida, só tem uma, viva ela da melhor maneira, aproveite, só se vive uma vez. Já ouviu isso das pessoas? As pessoas falam desse jeito assim, só se vive uma vez, aproveite, faça o que você quiser, experimente. Não é esse tipo de liberdade. A nossa liberdade, ela é posta à prova diante dos outros. E como eu me posiciono frente a isso tudo que as pessoas vão falar? Você já parou para pensar? Às vezes nós somos chamados todos os dias, você na sua escola, ou você na faculdade, ou você começa a ser provado. E as pessoas vão começando a tentar você,
aprovar você. É como a criança. Às vezes ela vai tentando até que o pai corrige e ela volta e ela entende o lugar dela. Mas, por exemplo, lá fora, o mundo vai tentando. Não foi agora, mas vai daqui a pouco tenta de novo. Aí às vezes aquilo que parecia tão assim ruim no primeiro momento, já não aparece mesmo. Por quê? Porque vai querendo mudar os nossos conceitos, vai querendo mudar a nossa mente, vai querendo mudar o nosso vocabulário, às vezes os nossos amigos às vezes vão falando coisas, e às vezes a gente vai achando comum, vai aceitando. São filmes hoje em dia que há uma naturalidade para uma imoralidade, e imoralidade eu falo sobre pecados sexuais, aonde a gente vai achando tudo tão comum, que parece normal, mas na verdade não é normal. A Bíblia nos chama a viver uma vida de santificação, de conhecimento de Deus, uma vida separada, para que a gente possa experimentar o melhor de Deus, para que a gente seja usado por Deus da maneira que Deus quer usar. Então o mundo ele vai mais ou menos nos cercando. O inimigo quer dar essa liberdade, que ao mesmo tempo é uma liberdade aonde ele vai colocando peso sobre nós. E ele está de olho no nosso vocabulário, ele está de olho nas nossas amizades, para tentar enxergar os pontos fracos. E a minha pergunta para você, adolescente, você está vendo aonde são esses pontos fracos? E o que é que você precisa? Porque na nossa caminhada cristã, nós precisamos de algumas coisas. Nós precisamos viver uma vida de relacionamento com Deus. E como é, Kleber, que eu me relaciono com Deus? O primeiro passo é através da palavra. Porque a palavra, ela vai nos libertar. A Bíblia é bem clara: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então Deus, através da sua palavra, e quando nós lemos, e quando nós mantemos o nosso devocional, assim como eu quero acreditar que você faça, o que acontece? Nós vamos se enchendo dele, se limpando. Limpando do quê? Daquilo que quer entrar e ser pesado, nos escravizar. O inimigo ele tenta dar essa falsa liberdade. Um pouco mais à frente aqui, Colossenses 2, vamos abrir lá. Colossenses 2, 13 e 14. Colossenses 2, 13 e 14. Ele vai dizer desse jeito assim, E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Ou seja, eu vou só falar, antes de continuar, só quero acrescentar algumas coisas aqui. Ou seja, perdoando os vossos pecados. Como assim, Kleber? O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Caso você tenha errado, caso você esteja sendo acusado, caso esteja falando a sua mente que você não é nada, caso venha pensamentos sobre a sua vida de desânimo, pensamentos de suicídio, pensamentos colocando você para baixo, não aceite, porque você como filho e como filha é amado do Pai, e o Pai quer o melhor. O Pai não vai acusar você, o Pai vai sempre colocar você para cima. Por isso que você tem que aprender que toda voz de acusação é contrária ao que Deus quer para a sua vida. Então, você precisa entender que quando erramos, há um sangue que foi vertido na cruz do Calvário, para que todo aquele que crê, se arrependa, haja salvação, e esse sangue, ele nos purifica de todo o pecado. Por isso que João ele vai falar desse jeito assim: filhinhos, não erreis, mas se errar, vocês têm um advogado. Então não permita, olha para mim, não permita que essas vozes venham querer deixar você cativa, ou seja, você prisioneiro, escravizar você, colocando você para baixo. Eu lembro que a minha sogra falava para mim:
Eu vendo as atitudes da minha sogra, eu aprendi uma coisa com ela. Toda vez que começava a vir alguns pensamentos contrários, aqueles pensamentos para desanimar a minha vida, e eu olhava para mim e falava assim: Kleber, tá vendo, tá dando tudo errado. Eu colocava a mão na minha cabeça e falava desse jeito: a minha mente é de Cristo, há poder no sangue de Jesus, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Senhor, blinda a minha mente, blinda o meu coração, não permita, Senhor Deus, que eu venha esquecer do teu amor. Por quê? Porque Ele vai querer saber aonde é os seus pontos fracos e vai ficar alfinetando você a partir do momento que você dá vazão a Ele. Só que o inimigo, ele quer, sabe o quê? Escravizar. Ele quer te isolar dos outros. E não é isso que o Pai quer. O Pai quer comunhão, o Pai quer relacionamento, o Pai quer vida, unidade. Então o inimigo, ele sempre vai querendo nos isolar, nos colocar para baixo, fazer a gente querer parar na caminhada, fazer a gente não se sentir querido e amado. Mas eu tenho uma resposta para você. Você veio aqui hoje e eu quero dizer para você que o Espírito Santo de Deus, Ele é o nosso ajudador e Ele convence a gente do pecado, da justiça e do juízo. E toda palavra que tem sobre a sua mente, dizendo que você não vai conseguir, dizendo que você não é nada, está repreendida, porque Jesus tem planos grandes para a sua vida, filha. Jesus tem planos grandes para a sua vida, filho. Não olhe para a sua condição que você se vê agora, se posicione somente, se posicione somente. Vamos lá no versículo 14. Colossenses 2,14, havendo riscado a cédula que era contra nós. Olha só, existia uma dívida, ele pagou essa dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-a na cruz do Calvário. Não carregue pesos, não se sinta sozinho. Não se sinta, se você está se isolando ou deixando, o inimigo quer isso. Se posicione, adolescente. A nossa igreja tem líderes, a nossa igreja tem homens e mulheres de Deus. Você não está sozinho. Você precisa conversar algo com alguém, você precisa falar algo que é íntimo, que às vezes você não quer falar. Você tem os líderes, você tem aqueles que podem te aconselhar. E se for algo que nós não soubermos resolver, sabe o que vai acontecer? Nós vamos procurar ajuda. Nós temos os nossos pastores, nós temos eles que nos ajudam, nós temos cursos. Por quê? Porque às vezes o inimigo quer dizer para você que você não é nada, mas você é amado e amada de Deus. Creia que Jesus Cristo tem propósitos grandes, propósitos que são altos e não baixos. Então não aceite nenhuma palavra contrária. E se estiver dizendo, faça como eu colocava a mão na minha cabeça muitas vezes: Satanás, eu te repreendo. Por quê? Porque a minha mente é dele, o meu coração é dele, e eu não vou esquecer jamais do que ele fez por mim. Nós precisamos se posicionar como filhos, e não simplesmente nos recuar, ficar sozinho, porque senão ele vai vir com acusação. Ele vai querer fazer você parar e desanimar. E não é isso que Deus quer para a sua vida. Deus quer filhos obedientes. Deus quer filhos que entendam. Deus quer filhos que o amem. E você está aqui porque você ama Deus. E às vezes você quer uma resposta de Deus. A palavra, ela vai falando: você não está sozinho. Acredite nisso. Quantas vezes eu já me olhei na frente do espelho, dias que eu estava mal, e eu comecei muitas vezes a pregar para mim mesmo, falando: por que te abates, ó alma? Por que você está aflita? Por que você está com o coração tão apertado? Você não é amado, o Pai não te ama. Ama. Se precisar pregar para você mesmo na frente do espelho, não tenha vergonha, faça isso quantas vezes for necessário. Mas creia que Deus ama você, e Ele jamais se esqueceu. Mas nós precisamos se posicionar. Por quê? Porque o inimigo, ele quer apagar de você a luz de Cristo. O inimigo, ele quer trazer você as memórias, as coisas antigas, o velho homem. Ele quer ressuscitar aquilo que já morreu. Ele quer fazer você lembrar dos seus erros. Mas se esqueça, quando eu me converti, eu nunca esqueço.
porque foi algo que marcou muito a minha vida. Eu já disse aqui, eu estava no primeiro banco, assim como o Duda está, e a pessoa estava pregando a palavra de Deus. E eu lembro que aquela mulher, ela pregava desse jeito: o sangue de Jesus purifica de todo pecado. Eu era novo convertido, Duda, não lia a Bíblia, não sabia de nada, não entendia nada. Sabe quando você está ali e a mulher falando o sangue de Jesus, eu não sabia o que é o sangue de Jesus. Só que teve um momento que eu abaixei assim, eu coloquei as mãos assim, ó. E nesse momento que eu abaixei, uma voz falou assim: você acha que você merece tudo isso que ela está falando? E aquilo foi como uma morsa, algo apertando o meu coração. Apertando o meu coração. E eu fiquei ali, sabe, sem entender nada. E de repente aquela voz falou pela segunda vez: você acha que você merece isso que ela está falando? E o meu coração estava todo apertado, mas de repente eu comecei a ouvir aquela irmã de coque, aquela senhora falando assim: o sangue, o sangue, o sangue de Jesus purifica de todo pecado. Eu não conhecia quem era Jesus, mas na minha mente eu pensei desse jeito: o sangue de Jesus me purifica. E sabe o que aconteceu? Aquela senhora falou assim: jovem, hoje Deus está escrevendo o seu nome no livro da vida. Sabe por quê? Porque Deus está de olho nos nossos pensamentos, na intenção do nosso coração, em como a gente se posiciona. Então há poder nesse sangue, o seu nome está escrito no livro da vida. Nós precisamos se posicionar e saber que nós não estamos sozinhos. Se sinta amado por Deus, querida e querido por Ele. Agora, a posição nossa vai contar. Porque a palavra de Deus vai dizer lá em Provérbios 24, 10, que quando nós somos fracos no meio de quando você se demonstrar fraco no meio da luta, sabe o que vai acontecer? Ela vai afetar você. Se você não se posicionar no meio da guerra, da luta, você vai ficar fraco. Você vai ceder. E como é que eu faço para não ceder? Nós temos um manual. A palavra de Deus é o teu manual. E você precisa saber disso. Você precisa ler. Você precisa buscar Deus. Você precisa dele, para que você tenha ferramentas para lutar contra isso. E é o quê? E como vai acontecer isso? Quando o inimigo vier apontar aos erros para você, não dê lugar ao diabo, falando: eu sou isso, eu sou aquilo, é verdade, eu não presto. Repreenda esta palavra, porque é dessa forma que as pessoas se suicidam. Elas vão se isolando, elas vão se afastando, e daqui a pouco, sabe o que elas vão fazer? Elas vão querer aprontar, elas vão querer se matar. E não é verdade isso. Se a nossa mente ela não for renovada pela palavra de Deus, sabe o que vai acontecer? Nós vamos potencializar as coisas do inimigo e minimizar as coisas de Deus. É o contrário. Nós temos que maximizar as coisas de Deus e minimizar as coisas do inimigo, com o nosso relacionamento com Ele. Por isso que e como é que Ele nos transportou, Kleber, do seu reino, do reino das trevas para o reino de Deus? Como? Porque você reconheceu, você aceitou Jesus. E isso já é o suficiente. Agora é aprender a guerrear com as ferramentas que a palavra de Deus nos dá. Pensar nas coisas que são de cima. A Bíblia fala isso. Para quê? Para que a minha mente, ela não venha querer ficar pregando peças em mim, querendo me desanimar, querendo falar que eu não sou nada. E não é isso, você é amado do Pai. Não deixe o medo te paralisar. Olha, adolescente, não deixe o medo te paralisar. Olhe para mim, levante a cabeça, coloque a sua fé em ação. Confia em Deus de todo o seu coração. Ele é o Deus que muda histórias. Ele mudou a minha história, Ele muda a sua história. A minha condição era uma, mas Deus viu a minha vida e teve misericórdia, assim como Ele tem de você. Então não olhe para o presente, viva por fé, caminhe por fé. Você tem que buscar a Deus com intencionalidade, você tem que ter isso. Buscai primeiro o reino de Deus, buscai Ele. Você não pode deixar
de buscar. Você precisa. Por isso que a palavra vai dizer: jovens, sois fortes. As experiências dos seus pais, dos seus amigos, não é a mesma experiência para você. Deus tem algo novo para você. Só que você precisa aprender a ouvir o Pai. Você precisa aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. E a maneira normal, como todo cristão começa, é ouvindo a voz do Espírito Santo através da palavra de Deus. Essa é a primeira forma. E depois com a sua intencionalidade, com a sua busca, você vai aprender a ouvir Ele. E é assim que Ele vai ser na sua vida. A forma como vai ser, eu não sei. Cada um, Deus fala de uma maneira. A minha experiência não é a mesma que vale para você. Mas na caminhada cristã, o que você precisa fazer? Se posicionar. Se posicione. Não permita que os seus pensamentos te puxem para baixo. Acredite que você é amado dEle. Jesus ama você. Não desista. Você vem aqui para quê? Para se fortalecer. Você vem aqui para quê? Para ter comunhão. Você vem aqui para quê? Para guardar a palavra e utilizar ela no momento oportuno, no momento certo. A sua mente tem que ser sua aliada. Romanos 12, 1, 2, ele vai começar assim: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É isso daqui. Só que o versículo ele vai falar desse jeito assim: e não vos conformeis com este mundo, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, a palavra de ontem não é a mesma de hoje, porque hoje Deus tem coisas novas. Deus tem coisas novas para a sua vida. Deus tem coisas novas para as nossas vidas. Confie no Senhor, adolescente, confie no Senhor, e Ele fará maravilhas, porque Ele é o mesmo. Se coloque de pé. Deus é bom. Tem cuidado de você. Às vezes você pode estar aqui, se sentiu, muitas vezes assim: Kleber, eu tenho passado por isso. Às vezes eu tenho ficado, sabe, Kleber, dado vazão à mente. Mas a partir de hoje você já recebeu ferramentas para você guerrear. Qual é a ferramenta, Kleber? Ame a palavra de Deus. Ame isso daqui de todo o seu coração. E busque a Deus de todo o seu coração. Talvez você esteja, eu não vou pedir para você vir aqui na frente, mas se você, daí do lugar onde você está, levanta a sua mão. Caso você tenha vindo aqui pela primeira vez também, e não aceitou Jesus ainda como seu único e suficiente Salvador, levante a sua mão. Caso você queira aceitar Jesus e mude a sua vida. Caso você está voltando para Deus, se tem alguém aqui nessa condição, levante a sua mão. Talvez você está na condição que você está deixando seus pensamentos te consumirem, te desanimarem. Eu vou pedir para você, levante a sua mão, só levante a mão. E nós vamos estar orando por você. Nós vamos estar falando com você. Fala assim: Kleber, às vezes eu tenho dado, Kleber, vazão, mas hoje eu aprendi. Se envolva, porque Deus, Ele é o mesmo. Vamos estar orando, curva a sua fronte. Senhor, em nome de Jesus, Deus, nós aprendemos, Pai, que através da Tua palavra nós precisamos se posicionar. Nós precisamos ser diferentes, Senhor. Nós precisamos, Senhor Deus, agir de forma diferente com tudo aquilo, Pai, que o inimigo muitas vezes tem apresentado diante de nós. Senhor Deus, nós repreendemos agora, Senhor Deus, toda ação maligna na mente, toda ação maligna que venha querer desanimar os teus filhos, as tuas filhas. Senhor Deus, que eles possam se posicionar, que eles possam, Senhor Deus, não se isolar, mas que eles possam se achegar ao Senhor com um coração sincero, coração quebrantado, e eles possam, Senhor Deus, mudar a vida deles, Pai, através da tua palavra. Deus, que o coração deles queimem, Pai, pelo Senhor, ó Pai, e que a palavra de Deus, ó Pai, venha mudar, venha limpar, venha transformar, para que nada, Pai, venha querer abater eles, desanimar eles, entristecer eles, ou que eles venham querer se sentir sozinhos, mas que eles possam saber, Pai, que o Senhor está olhando, que o Senhor está vendo, que o Senhor está cuidando e está direcionando. Deus, eu te louvo por mais uma tarde, Pai, porque o Senhor é bom e tem cuidado de nós. Nós te agradecemos no nome de Jesus, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Em nome de Jesus, amém.